176. Viver em outro mundo. Capítulo 1003. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado morrer de exaustão. Isso era algo que algumas pessoas nunca se preocupariam. Mas também havia alguns que sabiam que quanto mais poderoso o especialista, mais suscetível eles eram a esse fenômeno. Assim como a Dizon e Zhao Ai. Após encontrar um oponente compatível, eles não ousaram mudar de atenção, especialmente no coração da batalha. Eles estavam com medo de que um único acidente na sua concentração daria uma oportunidade ao oponente para matá-los. Por causa disso, eles estavam focados na luta. Seus instintos tinham assumido o controle de seus corpos. Eles simplesmente eram incapazes de saber quanta energia eles já gastaram. Neste caso, se não houvesse estímulos externos, então seria muito tarde para eles descobrirem que haviam usado toda a sua força. No final, eles apenas se esgotariam até a morte. Até mesmo Zhao Ai não estava livre desse resultado. O motivo para isso foi porque Zhao Ai tinha subestimado a Dizon. A Dizon era um nível mais alto que Guli e os outros. Mas Guli e os outros já estavam no auge do nível Deus. Se eles estivessem no reino divino, então eles já seriam anciões supremos. Se a Dizon estivesse no reino divino, então ele já teria ascendido. Ser um ascendente significa que a Dizon em si já era um cultivador. Embora a Dizon ainda precisasse ascender, sua força estava na verdade no nível de um cultivador, um nível igual ao de Zhao Ai. E embora a energia de Zhao Ai fosse muito sólida, a taxa de seu corpo usar essa energia ainda era ineficiente. Por outro lado, embora a energia de Dizon não fosse tão sólida quanto a de Zhao Ai, seu físico o tornou igual à do último. E com sua batalha de alta intensidade, seus corpos não foram capazes de suprir seu uso a tempo. Isso quer dizer que os dois estavam tendo dificuldade em dar conta do recado. Se não fosse por aquele esqueleto, teria sido muito difícil salvar os dois. Os dois examinaram o estado de seus corpos e imediatamente tiveram um pouco de medo. A aparição do esqueleto foi muito precisa. Naturalmente, era impossível para Dizon saber como o esqueleto apareceu. Por outro lado, Zhao Ai estava ciente que o esqueleto foi enviado por Laura e as meninas. Deve ter sido elas que descobriram a situação atual e decidiram enviar o esqueleto para pará-los. Quando ele pensou sobre isso, Zhao Ai sentiu que seu amor por suas esposas havia se aprofundado ainda mais. Naturalmente, não havia tal coisa como lutas inúteis. Isso significa que Zhao Ai tinha dependido de seu entendimento de artes marciais com essa experiência. Ele tinha descoberto uma falha no sistema do continente Ark Reino Divino. E essa falha eram os domínios. Zhao Ai costumava pensar que os domínios usados pelos especialistas do continente Ark no Reino Divino eram extremamente poderosos. Não só era poderoso, seu ataque e defesa eram bons também. Ao mesmo tempo, também poderia ajudar na absorção da energia do céu e da terra. Mas conforme Zhao Ai ficava cada vez mais forte, ele usava seu domínio cada vez menos. Ele sempre sentiu que o domínio o impedia de usar 100% de sua força. E agora, depois de lutar contra Dizon, Zhao Ai finalmente entendeu o porquê. Ele descobriu que domínios eram um erro. Os domínios podem parecer muito bons, eles podem atacar, defender e também podem reabastecer sua energia. Mas por causa dessas características, o domínio não podia focar toda a sua energia na ofensiva. Isso pode não ser um problema comum, mas quando pessoas do mesmo nível de força lutam, pode ser mortal. Pegue Zhao Ai por exemplo, se ele estabelecesse seu domínio, então ele teria que alocar sua força para mantê-lo. Adicionalmente, ele teria que pensar sobre as mudanças de seu domínio, impedindo de usar 100% de seu ataque. Também, cada ataque feito por um domínio era muito amplo, a forma da energia era enorme. Embora parecesse formidável, contudo, a letalidade do ataque não seria o desejado. Se alguém concentra o poder de um domínio em um ataque ao invés de apenas sustentar o próprio, então o poder seria dobrado. Pegue a batalha de Zhao Ai contra Dizon, por exemplo. Ambos usaram sua espada em seu estado mais letal e rápido. E Zhao Ai pode ter certeza de que seus cortes podiam facilmente partir o domínio de um especialista de nível Deus e matá-lo imediatamente. Além da diferença de nível,
Isso também foi causado pela existência do domínio. Um domínio espalharia a vantagem da força do usuário. A situação era como um pedaço de ferro cortado em duas metades iguais. Se uma metade fosse transformada em uma chapa de metal enquanto o outro fosse transformado em uma adaga de ferro, então seu poder ofensivo pode ser o mesmo. Não. Não havia dúvidas de que a adaga perfuraria facilmente a chapa de metal. Naturalmente, não se pode dizer que domínios são inúteis. Se fossem usados para cultivar, então domínios eram realmente bons. Quando o domínio não era atacado nem estava sendo usado para ataque, então o domínio seria capaz de absorver com eficiência a energia. Embora o domínio consumisse uma parte da energia, a absorção era mais do que o consumido. Isso era benéfico para a força de uma pessoa. Esses pensamentos apenas passaram pela mente de Zawai. Sua atenção ainda estava concentrada no corpo de Adizon. Adizon estava muito aterrorizado que Zawai não ousasse ser descuidado. Se ele não tivesse o espaço nem o navio do Rei do Inferno, então Adizon definitivamente seria seu equivalente. Adizon tinha o mesmo sentimento para com Zawai. Quando ele e Zawai colidiram, Adizon descobriu que Zawai não era muito habilidoso em usar seu poder. Então no começo, Adizon detinha a vantagem. Mas conforme a batalha prosseguia e Zawai ficava mais confortável com sua força, a batalha chegou em um impasse. Foi precisamente por causa dessa paridade que Adizon entrou em uma situação perigosa com Zawai. Ele se concentrou na luta toda ao ponto em que ele não teve a capacidade para monitorar a energia que ele tinha usado. Os dois se separaram por 100 metros e permaneceram quietos. Embora eles não pudessem ver o outro agora, eles claramente podiam sentir sua presença. Pode-se dizer que mesmo que um cabelo da outra parte se movesse, o outro imediatamente descobriria. Os dois não atacaram. De fato, ambos estavam preocupados. Somente após a luta que os dois ficaram cientes da força do outro. Como um provérbio chinês, lutar contra um lobo usando uma haste flexível, um está com medo do outro. A força espiritual de Adizon estava travada em Zawai. Naturalmente, ele sabia que a força espiritual de Zawai também estava travada na dele. Adizon se sentiu amargo. Ele não pensou que o submundo criaria um faraó sombrio tão poderoso. Além disso, ele ouviu que faraós sombrios são primariamente magos. Como as capacidades deste poderiam ser tão fortes? Nenhum deles ousou embainhar sua espada. Como os dois estavam focados no outro, uma vez que um deles guardasse sua espada, então o outro imediatamente poderia lançar um ataque. Sem falar em guardar sua espada, nenhum deles ousou conversar também. Embora os dois não estivessem lutando e apenas armados, a batalha se tornou mais impotente ao invés de paciente. Aquele que falasse primeiro perderia seu momentum. Essa foi a batalha mais emocionante que Zawai experimentou desde que saiu. Pode-se dizer que ele estava tomando medidas cuidadosas, qualquer erro o deixaria sobrecarregado. Contudo, os dois também sabiam que a batalha só poderia continuar nesta situação. Aquele que determinou vencedor e perdedor não eram os dois, mas sim seus homens que ainda estavam lutando. Os dois combatentes, com sua força, certamente tinham seu próprio povo que lutaria por eles. Por causa disso, sua batalha não só os envolvia, mas incluía sua força geral. Seus homens podiam matar os homens do inimigo e estabelecer ímpeto. Um grande rei seria capaz de sobrepujar um pequeno país porque o seu era mais forte, seu ímpeto era mais pronunciado que o outro. Um rei não luta sozinho, seu país seria melhorado também. A confiança de Adizon era muito forte. Ele acreditava que seus homens podiam lidar com a cidade Três Santos. Ele não conhecia a cidade Três Santos por um dia ou dois. Ele já entendia que embora a cidade Três Santos fosse forte, ainda era quem comparado a ele. Ele acreditava que enquanto mantivesse Zawai aqui, seu povo seria capaz de limpar facilmente a cidade Três Santos. Quando isso ocorresse, ele seria capaz de esmagar Zawai com seu ímpeto e vencer. Mas ao mesmo tempo, a confiança de Zawai não era mais fraca. Se Adizon tivesse confiança em seus homens, então Zawai tinha mais confiança nos seus. Os homens de Adizon não poderiam competir contra 1 bilhão de mortos-vivos. Além disso, os mortos-vivos de Zawai não eram fracos. Lidar com os homens de Adizon não deveria ser um problema. Também, Zawai descobriu algumas falhas quando avaliou os mortos-vivos fora da cidade usando sua força espiritual. Esses mortos-vivos não pareciam ter aprendido formações de batalha.
Eles eram caóticos e tinham quase nada de ordem. Mesmo que Zhao Ai comandasse a batalha, ele ainda poderia rir da facilidade que seria lidar com esses mortos-vivos. Por outro lado, os mortos-vivos de Zhao Ai já eram adeptos no campo de batalha. E com a Letzi e Megans comandando, derrotar o inimigo seria muito fácil. Zhao Ai inicialmente teve algumas preocupações da névoa negra bloqueando o monitor do espaço. Afinal, no continente Ark, o monitor não era capaz de ver através da névoa negra. Contudo, depois de entrar no submundo, o espaço se adaptou à névoa negra. O submundo agora era claramente visto no monitor. Por causa disso, Zhao Ai estava confiante de que seus mortos-vivos seriam capazes de derrotar os homens de Adizon. Viver em outro mundo. Capítulo 1004. Letzi e as meninas foram verdadeiramente diligentes. Elas também notaram a situação de Zhao Ai. Elas não esperavam que Adizon o empurrasse a tal ponto. Como Zhao Ai tinha ajuda do espaço, ele quase teve uma jornada despreocupada e não encontrou muitos perigos. Mesmo que eu encontrasse alguns bloqueios, ainda foi facilmente resolvido. Além disso, Zhao Ai não ficou ferido nesses encontros. Para dizer a experiência mais perigosa que Zhao Ai teve no passado foi durante sua primeira luta contra Lu Wei. Naquela época, Zhao Ai quase foi morto, mas no final ele ganhou uma vantagem enorme. Mas desta vez foi diferente. Zhao Ai tinha encontrado seu rival, um rival formidável ainda por cima. Naturalmente, o corpo verdadeiro de Lu Wei era muito mais poderoso que o de Adizon, mas era uma pena que o corpo de Lu Wei nunca pudesse chegar aqui. Por causa disso, até o momento, Adizon foi o inimigo mais poderoso que Zhao Ai enfrentou. Enquanto Zhao Ai estava lutando contra Adizon, Letzi e as meninas não foram capazes de ver o que estava acontecendo. Seu cultivo não tinha alcançado aquele nível, então elas estavam completamente alheias. Mas mesmo que elas não fossem capazes de descobrir, alguém ainda foi capaz. Essa pessoa não era ninguém menos que Kair. Kair agora estava integrada com o espaço. E como o espaço dependia de Zhao Ai, ninguém podia entender a situação de Zhao Ai melhor que ela. Então, quando Kair sentiu que a energia de Zhao Ai tinha saído do controle, ela imediatamente informou Laura e as meninas. No final, as mulheres pensaram em uma maneira de prevenir que a situação piorasse. Elas fizeram um esqueleto aparecer de repente entre os dois, interrompendo seu ritmo e os separando. Sua decisão foi muito bem sucedida. No entanto, elas não esperavam que após a separação, os dois na realidade ficassem imóveis. Ninguém falou e apenas ficaram ali com suas espadas na mão. Eles pareciam com duas estátuas suspensas no ar. Quando Laura e as meninas viram isso, elas sabiam que o perigo em Zhao Ai ainda não havia sido eliminado. Mas agora, neste caso, elas não sabiam o que fazer. Enquanto as pessoas na sala ficavam ansiosas, Meg, que normalmente não falava, disse de repente: Irmã Laura, que tal fazermos meu avô dar uma olhada? Meu avô também é um especialista de nível Deus. Além disso, ele já lutou várias guerras antes, então ele é bastante experiente. Talvez ele possa nos iluminar sobre o que está acontecendo. Após ouvir Meg, Laura encarou por um momento e disse: Certo, certo. Vamos lá pedir para o vovô Gren vir aqui dar uma olhada. Meg assentiu antes de sair. Logo, Gren e Merine chegaram na casa do espaço. Eles estavam cultivando na Ilha Dragão Selvagem quando ouviram as notícias, então eles imediatamente se levantaram e vieram. Enquanto Karen pode não gostar, Gren e Merine amavam cultivar. Por causa disso, além de gerenciar os afazeres da ilha, os dois cultivariam no seu tempo livre. Quando Gren entrou na sala, ele imediatamente disse: O que aconteceu? Como está o jovem mestre? Depois de cumprimentar Gren e Merine, Laura e as meninas imediatamente explicaram a situação e fizeram Gren olhar para o monitor. Como Zhao Ai era respeitoso para com os dois anciões, Laura e as meninas também compartilhavam o sentimento. Depois que Gren ouviu sobre o que aconteceu e olhou para o monitor, ele ficou em silêncio por algum tempo. Após ver a expressão de Gren, Laura ficou ansiosa quando perguntou: Vovô Gren, qual é o problema? Gren olhou de volta para a tela e disse: O jovem mestre e o rei vampiro agora devem estar usando sua força espiritual para se vigiar. Nenhum deles quer agir apressadamente. Qualquer movimento faria outra parte atacar. Embora seu estado atual não seja de combate, não é nem um pouco mais fácil do que estavam fazendo antes. Não é mais possível quebrar esse impasse usando seu método anterior. Agora,
Ambos precisam dominar o outro com ímpeto. Se o jovem mestre puder fazer isso, então ele derrotaria o vampiro. Megan, Litsi, controlem os mortos-vivos imediatamente e acabem com a batalha o mais rápido possível. Durante esse tempo, certifique-se de esmagar completamente os subordinados do vampiro. Somente depois disso que o jovem mestre poderá destruir o ímpeto da outra parte e vencer. Após ouvir Green, Litsi e Megan imediatamente obedeceram. A imagem do monitor mudou e mostrou o estado da cidade Três Santos. A cidade Três Santos estava muito vívida. Mas falando no geral, a cidade Três Santos tinha vantagem. Não importa o que, a cidade Três Santos tinha vantagem numérica. Lidar com os subordinados de Addison seria fácil. Só acontece que Litsi e Megan não assumiram o comando dos mortos-vivos. Em seus olhos, era completamente desnecessário. A força dos mortos-vivos era muito clara. Mesmo que elas não assumissem o controle deles, eles nunca perderiam. Com sua força, seria muito difícil para o inimigo lidar com eles. Afinal, os mortos-vivos em suas mãos foram endurecidos pela batalha. E como esses mortos-vivos tinham um pouco de sabedoria, mesmo que não fossem controlados, eles ainda seriam capazes de conseguir. Mas agora era diferente. Como Green disse que Zhao Ai não estaria mais em perigo uma vez que os mortos-vivos de Addison fossem rapidamente derrotados, Litsi e Megan não foram educadas. Elas imediatamente assumiram o controle dos mortos-vivos para atacar. Os mortos-vivos de Zhao Ai eram excelentes pois eram capazes de aprender formações de batalha. Porém, na batalha, as coisas que eles podiam fazer eram limitadas. Por outro lado, Litsi e Megan eram diferentes. Elas estavam dentro do espaço olhando para o monitor. Para elas, era como jogar xadrez, ganhando uma visão geral do campo de batalha e eram capazes de tomar decisões repentinas. Também, essa não era a primeira vez que Litsi e Megan comandavam uma batalha. Portanto, com suas habilidades, e sua ansiedade em salvar Zhao Ai, as duas não se seguraram. Elas assumiram o controle dos mortos-vivos e lançaram um ataque total contra os mortos-vivos de Addison. Embora os mortos-vivos de Addison também fossem muito bons, eles eram inferiores quando se tratava de formações de batalha em números. Eles estavam sendo repelidos desde o começo, e com a Litsi e Megan assumindo o controle, eles foram incapazes de bloquear o ataque. Litsi e Megan não tiveram humor para levar esses mortos-vivos para o espaço, elas somente os mataram de uma vez. De repente, os mortos-vivos de Addison estavam sendo mortos em números massivos. Suas almas ardentes foram todas enviadas para o espaço. Embora os mortos-vivos inimigos fossem subordinados de Addison, isso não significava que eles estavam sob seu controle direto. Então mesmo que morressem, Addison não seria capaz de sentir nada. Apenas os vampiros sob comando de Addison teriam uma conexão direta com ele. Quando eles morressem, Addison imediatamente sentiria. Entretanto, como o próprio Addison era um vampiro, a posição dos vampiros no exército era muito alta. Uma coisa perigosa como atacar a cidade não era algo que os vampiros fariam. Naturalmente, esses vampiros que estavam se escondendo atrás do exército não seriam mortos. Isso fez Addison ficar alheio ao estado geral da cidade Três Santos. Por outro lado, os mortos-vivos de Zhao Ai estavam diretamente sob seu controle. Cada morte ocorrida nos mortos-vivos seria conhecida por Zhao Ai. Entretanto, Zhao Ai não se importou, ele simplesmente tinha mortos-vivos demais sob seu controle. E em uma luta como essa, era impossível não sofrer perdas, então ele decidiu não se importar com suas perdas. Neste momento, as consciências de Zhao Ai e Addison ainda estavam trancadas uma na outra. Ambos não se importaram com o que estava acontecendo do lado de fora. Embora os dois fossem fortes e pudessem espalhar um pouco da sua força espiritual para sentir a situação, ambos não ousaram se distrair. Mas esse não foi o mesmo para Litsi e Megan. A situação da cidade Três Santos tinha sido completamente revertida. Aqueles que estavam lutando contra Guli e Jiang Zheng podiam sentir que eles estavam em uma crise. Mesmo que eles quisessem partir, eles não podiam, já que estavam presos lá. Eles gritaram por ajuda, mas descobriram que Zhao Ai e Addison não podiam ouvi-los. Isso, por sua vez, desperdiçou os esforços feitos pelos homens de Addison. Laura e as meninas continuaram examinando a batalha. Elas contaram que provavelmente havia centenas de milhares de mortos-vivos sob o comando de Addison. Naturalmente, os níveis desses mortos-vivos eram desiguais.
Alguns deles estavam no nível prateado e não tinham nenhuma arma óssea equipada, apenas gravetos e pedras. E mesmo que tivessem armas, tal morto-vivos simplesmente não podia causar nenhum dano aos mortos-vivos de Zawai. Os homens de Adizon que alcançaram o nível acima do prateado totalizavam menos de 200 milhões. Esse número não era pequeno no submundo. Afinal, Adizon tinha mais de 20 cidades. E para conquistar essas cidades, esses mortos-vivos foram capazes de melhorar sua força rapidamente. Mas esses 200 milhões de mortos-vivos ainda não tiveram chance contra o espaço. Isso porque o espaço tinha mais de 1 bilhão de mortos-vivos de nível avançado. Um lado tinha vantagem numérica, vantagem no comando, vantagem no treinamento e vantagem na formação de batalha. E do outro lado, havia um estado de desunião. Se os homens de Adizon ainda pudessem se manter sem ser derrotados, então isso seria totalmente irracional. Entretanto, havia uma característica quando se trata de batalhas de mortos-vivos: eles não tinham medo de morrer. Por causa disso, lidar com os homens de Adizon não era tão fácil quanto lidar com um exército normal. Litsi e Megan tinham se acalmado completamente de sua ansiedade anterior. As duas mulheres comandaram os mortos-vivos como uma maré e cercaram os homens de Adizon. As duas observaram enquanto os soldados de Adizon ficavam cada vez menores. Naquele momento, Adizon começou a sentir algo. Ele descobriu que vários de seus vampiros subordinados estavam sendo mortos. No entanto, pode-se dizer que Adizon tinha uma força de vontade tenaz. Seu coração era como uma pedra e ele permaneceu imóvel. Sua consciência ainda estava travada em Zawai. Ele não foi muito afetado pelas perdas de seus subordinados. De fato, a descoberta de Adizon tinha alguns erros. Esses vampiros não foram mortos, e sim levados para o espaço. Agora que o exército de Zawai assumiu o lado vitorioso, capturar os mortos-vivos não seria um problema. Além disso, Litsi e Megan podiam ver que Zawai ainda era capaz de aguentar por um tempo, então elas não se seguraram e capturaram todos os homens de Adizon. Aqueles que gostavam foram diretamente jogados no espaço. Viver em outro mundo. Capítulo 1005. Gren olhou para as ações feitas por Litsi e Megan, mas não disse nada. Embora também estivesse preocupado com Zawai, ele pode ver que Zawai não estava em perigo sério no momento. Além disso, Gren podia ver que as habilidades de comando de Litsi e Megan eram muito boas. Ele sabia que não havia necessidade de se preocupar. Ele ficou aliviado quando pensou nisso. Laura e as meninas não disseram nada também. Elas sabiam que Litsi e Megan estavam tão preocupadas quanto elas. Neste ponto, eles olharam para os mortos-vivos com pena enquanto eram mortos e viravam almas ardentes. Vendo que os homens de Adizon estavam ficando cada vez menores, Laura soltou um suspiro de alívio e disse: já está quase acabado. Megan, vai e mate os homens restantes de Adizon. Litsi, pegue os outros mortos-vivos e vá até onde o irmão A está. Vovô Gren, o que fazemos em seguida? Gren olhou para Laura e então sorriu. Não há necessidade de fazer mais nada. Apenas faça os mortos-vivos entrarem em uma formação de batalha e os leve até o jovem mestre. Faça sua força espiritual ajudar o ímpeto do jovem mestre a colocar pressão em Adizon. Laura assentiu. Então ela se virou para Litsi, que assentiu de volta. Litsi imediatamente sabia o que fazer quando pegou alguns mortos-vivos e seguiu de acordo com as palavras de Gren. Ela chamou Guli e Jiangzhen e os fez levar os mortos-vivos para apoiar Zawai. Zawai e Adizon ainda estavam em um confronto. Então neste momento, Guli e Jiangzhen levaram um grupo de mortos-vivos e apareceram atrás de Zawai. Os mortos-vivos estavam em uma formação cúbica. Com quase 100 milhões de mortos-vivos, o cubo obscureceu o céu, dando grande pressão às redondezas. Devido aos seus sentidos, Zawai foi capaz de saber que seus mortos-vivos estavam vindo. Sua aura ficou mais forte, e aumentou exponencialmente. Como Zawai e Adizon estavam se vigiando, Adizon naturalmente foi capaz de sentir o aumento no ímpeto de Zawai. No começo, ele não entendeu porque a aura de Zawai ficou mais forte. Então naquele momento, ele finalmente viu o grupo de Guli e Jiangzhen aparecer atrás de Zawai. Após ver Guli e Jiangzhen, a expressão de Adizon mudou. Sua mente foi abalada por um pequeno momento. Usando sua força espiritual, Zawai foi capaz de descobrir a alteração de Adizon. Os olhos de Zawai ficaram ferozes enquanto sua mente gritava mate. Então ele balançou sua espada e avançou na direção de Adizon.
A expressão de Adizon estava incomparavelmente feia. Ele sabia que tinha perdido, mas não sabia se seria capaz de escapar do ataque de Zhao Ai. Adizon sabia que ele não podia recuar neste momento. Se ele recuasse, então seu ímpeto ficaria mais fraco e sob a força espiritual de Zhao Ai, ele seria atacado fortemente. Quem sabe se ele poderia ser morto desta vez. Zhao Ai não pensou sobre muitas coisas agora. Sua aura se fortaleceu enquanto ele balançava sua espada curva e atacava Adizon. Desta vez, Adizon estava com o pé atrás. Ele só podia desviar, ele não teve nenhuma oportunidade para atacar. A espada curva de Zhao Ai dançou mais rápido e forte, fazendo Adizon reclamar uma e outra vez. Ele estava claro que era mais azarado que sortudo. Adizon também estava claro que ele ainda tinha um movimento para usar, mas preferia não o fazer. Enquanto Zhao Ai estava atacando-o com força total, ele descobriu que a espada de Adizon não estava em pânico ou caótica. Adizon se defendeu muito bem, tornando Zhao Ai incapaz de lidar com ele facilmente. Zhao Ai era um homem culto. Dentro de sua mente, ele imediatamente entendeu que Adizon deveria ter meios para salvar sua vida, então não estava em pânico. Zhao Ai não pôde deixar de prestar mais atenção em Adizon. Adizon não sabia que o seu movimento já havia sido descoberto por Zhao Ai. Ele ainda resistia aos ataques de Zhao Ai. A luta entre os dois foi muito rápida. Guli e Jiang Zheng só podiam ver os redemoinhos dos ataques. Eles não conseguiam ver mais nada. Neste momento, os olhos de Zhao Ai cintilaram de repente. Sua espada mudou. Não foi um corte rápido, mas sim foi lento. Parecia que o golpe dessa espada estava com tantas infinitas mudanças dentro. Quando Adizon viu essa espada, sua expressão mudou muito. Isso porque ele descobriu que o corte de Zhao Ai era muito lento, estava escondendo algo dentro, bloqueando todas as suas rotas de fuga. A única coisa que Adizon podia fazer era segurar sua espada e bloquear. Quando ele pensou sobre isso, os olhos de Adizon cintilaram com uma luz sombria. Quando o movimento de Zhao Ai se aproximou, a espada cruz de Adizon cortou ferozmente e colidiu com a espada curva de Zhao Ai. Entretanto, Adizon falhou em ver o brilho astuto nos olhos de Zhao Ai pois estava concentrado na espada do último. Mas quando sua própria espada golpeou a de Zhao Ai, a espada do último partiu de repente. Não houve nenhuma resistência quando as duas espadas colidiram. O sentimento de usar a quantidade de força errada fez Adizon quase cair para a frente. Mas as coisas não acabaram aí. Enquanto Adizon estava surpreso, a original espada curva virou um chicote. Na ponta da nova arma estava um pequeno martelo. O bloqueio da espada de Adizon fez o chicote chicotear. O pequeno martelo na ponta golpeou as costas de Adizon. Bang! Adizon sentiu seu corpo tremer. Ele não conseguiu se impedir de vomitar sangue. Então, seguindo isso, o chicote de Zhao Ai mudou sua forma para um chicote de cauda de tigre. O chicote atacou continuamente Adizon. Após ver essa ofensiva, um rastro de pânico finalmente apareceu no rosto de Adizon. Contudo, foi rapidamente substituída por ferocidade. Ele olhou para Zhao Ai com um olhar vicioso e disse: Zhao Ai, vou pagar essa inimizade de hoje 100 vezes. Flash de sangue. Depois que ele disse isso, uma quantidade incomensurável de sangue saiu de seu corpo, eventualmente virando uma bola giratória gigante de sangue. A rotação ficou cada vez mais rápida e ao mesmo tempo, a bola ficou cada vez menor. Naturalmente, Zhao Ai não esperaria e chicoteou a bola de sangue. No entanto, aquela bola de sangue era como uma bola d'água. Zhao Ai não podia fazer nada com ela. Seus ataques eram iguais a cortar um córrego de água para parar seu fluxo. Não foi nem um pouco afetado. Na frente dos olhos de Zhao Ai, a bola de sangue ficou cada vez menor antes de explodir e desaparecer. Neste momento, Guli e Jiang Zheng chegaram ao lado de Zhao Ai. Então Guli disse: Jovem mestre, essa é uma técnica única da raça vampiro, flash de sangue. Apenas marqueses vampiros ou mais fortes podem executá-la. Isso lhes permite viajar 500 quilômetros, e fica mais longe quanto mais forte for a pessoa. Porém, o flash de sangue teria impactos tremendos em seus corpos. Eu não sei quão longe Adizon viajou, mas seria impossível para ele se recuperar dentro de 8 a 10 anos. Jiang Zheng assentiu e disse: é uma pena ele conseguir escapar. Zhao Ai sorriu levemente e disse: não se preocupe com isso, ele não vai ser capaz de fugir por muito tempo. Cuide de suas coisas aqui enquanto eu o persigo.
Lembre-se de enviar os mortos-vivos restantes para o espaço. Não devemos desperdiçar nenhuma mão de obra. Os dois obedeceram enquanto Zhao Ai apenas sorria. De fato, Zhao Ai não disse nada aos dois, mas sim para Li Zi e Megan. Em uma montanha óssea a 50,000 quilômetros ao leste da cidade Três Santos, uma bola de sangue gigante apareceu de repente. Então a bola de sangue se transformou e lentamente virou uma pessoa. Essa pessoa não era ninguém menos que a Dizon que acabou de lutar contra a Zhao Ai. Essa montanha óssea também era um tipo de estrutura única no submundo. Assim como seu nome, montanhas ósseas eram enormes pilhas de ossos. Ninguém sabia como essas montanhas ósseas surgiram. As montanhas ósseas podem ser grandes e pequenas, com algumas se alongando por centenas de milhares de quilômetros. Essa montanha óssea era pequena, ela pode até mesmo ser chamada de colina óssea. Esse geralmente era o local de nascimento dos esqueletos. Ambos esqueletos, fortes e fracos, saíram das montanhas ósseas. Entretanto, não havia nenhum esqueleto forte visto nessas montanhas ósseas. Uma vez que esqueletos nascem, eles imediatamente deixariam a vizinhança. Apenas os esqueletos cinzas nascidos há pouco tempo podiam ser vistos pela área. A Dizon escolheu aparecer neste lugar. Desde que não havia nenhum esqueleto forte nesta área, a Dizon não seria ameaçado mesmo que estivesse seriamente ferido. O estado atual de Dizon era muito ruim. Seu rosto estava muito azul e havia um rastro de sangue saindo de sua boca. Ele estava humilhado, mas sua expressão era extremamente feroz. Quando sua figura apareceu, ele vomitou sangue antes de resmungar. Zhao Ai, me aguarde. Quando me recuperar, vou fazer você sofrer 100 vezes mais do que hoje. Então de repente, uma voz amena foi ouvida, porque eu precisaria esperar. Eu já estou aqui. A voz era muito leve. Mas nos ouvidos de Edison, era tão alta quanto um trovão. Edison estava muito familiarizado com essa voz. Ele usou flash de sangue para escapar do dono desta voz. A força espiritual de Edison varreu na direção da voz, no qual ele encontrou Zhao Ai parado. O rosto de Edison não pôde deixar de ficar feio. Se ele não estivesse ferido, então ele teria usado o flash de sangue imediatamente. Mas infelizmente, ele estava gravemente ferido. Se ele usasse o flash de sangue mais uma vez, então sua força seria danificada permanentemente, ele poderia até mesmo descer um nível. Isso não era algo que a Dizon queria. Então ele se impediu de escapar e se virou para Zhao Ai. Como você chegou aqui? Neste mundo, ninguém pode alcançar meu flash de sangue. Zhao Ai sorriu levemente e disse, se você se tornar meu subordinado, então naturalmente te direi. A Dizon continuou olhando para Zhao Ai, mas vários pensamentos estavam correndo em sua mente. Ele não podia aceitar que Zhao Ai estava à sua altura. Mais cedo, por causa de Guli e Jiang Zheng, Zhao Ai foi capaz de esmagá-lo com sua aura. Por causa disso, a Dizon perdeu. Se não fosse por ajuda externa, então a luta acabaria em empate. Jurar lealdade a Zhao Ai não era algo que ele estava disposto a fazer. Contudo, a Dizon estava gravemente ferido e ele só podia usar 20% a 30% de sua força. Se ele lutasse contra Zhao Ai no seu estado atual, então ele só estaria cortejando a morte. Além disso, ele não podia escapar. Neste caso, jurar lealdade a Zhao Ai era sua única escolha. Ele não estava disposto a virar comida para os outros. Também, após jurar lealdade a Zhao Ai, quando se curasse, ele poderia lidar com Zhao Ai. Quando essa hora chegasse e Zhao Ai estivesse desprevenido, ele estava confiante em fazer um ataque surpresa com sucesso. Depois que eliminasse Zhao Ai, ele então consumiria a alma ardente do mesmo. Quando ele pensou sobre isso, a Dizon se curvou para Zhao Ai e disse, a Dizon está disposto a jurar lealdade ao Senhor. Zhao Ai olhou para a Dizon e uma luz cintilou nos seus olhos. Ele sabia que a Dizon não estava tendo bons pensamentos. Porém, Zhao Ai não o expôs. Ele sabia que seja o que Dizon estivesse planejando, nunca esperaria algo como o espaço. Contanto que a Dizon entrasse no espaço, então mesmo que tivesse um grande plano, ainda seria considerado inútil. Zhao Ai fingiu estar feliz quando disse, bom, como você jurou sua lealdade, então você agora é uma pessoa do meu lado. Como esse é o caso, então deixe-me te dizer. Tenho uma habilidade divergente. Por causa disso, posso fazer perseguições rápidas. Tudo bem, vamos voltar para a cidade Três Santos. Vou te ajudar a tratar suas feridas.
Quando Adizon ouviu Zhao Ai, seu coração ficou frio. Ele não esperava que Zhao Ai tivesse uma habilidade espacial. Como esse é o caso, então ele precisaria escolher um bom momento para atacar Zhao Ai no futuro. Senão, Zhao Ai seria capaz de teleportar para longe. Mesmo que Adizon quisesse persegui-lo, não seria capaz. Na superfície, Adizon continuou sendo respeitoso. Tudo bem, então terei que incomodar o senhor. Adizon não conseguia entender por que Zhao Ai não havia assinado um contrato com ele. Mas mesmo que Zhao Ai fizesse, Adizon não estava com medo. No passado, Adizon foi capaz de aprender uma técnica secreta. Essa técnica era capaz de apagar um contrato lentamente sem alertar a outra parte. Como tinha essa garantia, Adizon foi capaz de concordar em jurar lealdade a Zhao Ai. Esse método de dissolver contratos foi criado por um Lixe. Esse Lixe era bastante especial, ele provavelmente era mais velho que Kampala. Mas como esse Lixe tinha vivido por muito tempo, sua força se tornou muito formidável. Adicionalmente, com suas inúmeras pesquisas, ele foi capaz de fazer todos os tipos de magias. No final, sua força era algo que suprimia até mesmo Adizon. Também, aquele Lixe não gostava de lutar contra pessoas. E como alguns de seus experimentos precisavam de algumas cobaias, ele deixou Adizon ajudá-lo a obtê-las. Em troca, prometeu que contanto que Adizon o ajudasse, ele lhe ensinaria uma técnica secreta. Como aquele Lixe era muito mais forte que Adizon, ele só podia obedecer. Entretanto, Adizon não esperava que o Lixe lhe ensinasse um método para dissolver os contratos. Naquela época, Adizon ainda era fraco, por volta do nível Marquês Vampiro. Posteriormente, Adizon foi contratado por um vampiro forte. Durante aquele tempo, Adizon se lembrou da técnica secreta. Com uma mentalidade de se recusar a abandonar a esperança, Adizon tentou usá-la. Quem teria pensado que na realidade foi um sucesso? Depois disso, ele achou uma oportunidade para montar um ataque surpresa, matando o formidável vampiro. Como ele tinha absorvido a energia do vampiro, Adizon foi capaz de alcançar sua força atual. Agora, Adizon queria usar o mesmo método para lidar com Zhao Ai. Viver em outro mundo. Capítulo 1006. Zhao Ai estava ciente de que Adizon tinha seus próprios pensamentos. Mas como Adizon queria que ele acreditasse, então ele fingiria acreditar. Dessa maneira, Adizon abaixaria sua guarda, finalmente acabando sendo enganado por Zhao Ai para entrar no espaço. Com a disparidade da sua força atual, Zhao Ai era completamente capaz de jogar Adizon no espaço. No entanto, ele estava com medo de que Adizon pudesse se rebelar no último momento e se explodir. Se isso acontecesse, então Zhao Ai perderia um subordinado poderoso. Por causa disso, Zhao Ai passou por todas essas coisas para enganar Adizon para entrar no espaço. Zhao Ai olhou para Adizon e sorriu. Tudo bem. Adizon, fique do meu lado. Vou te levar para a cidade Três Santos. Como você está ferido, não vou assinar um contrato agora. Vamos te curar primeiro. Assinaremos um contrato quando você estiver curado. Zhao Ai sabia que se ele ficasse em silêncio sobre o contrato, então Adizon poderia começar a ter algumas suspeitas. Ele escolheu cuidadosamente suas palavras para que Adizon não pensasse sobre isso. Com certeza, depois de ouvir Zhao Ai, a pequena ansiedade de Adizon foi eliminada. Ele assentiu antes de ficar do lado de Zhao Ai. Ele parecia muito obediente. Zhao Ai olhou para Adizon e sorriu. Então ele balançou sua mão e levou Adizon para o espaço. Depois que o rei vampiro entrou, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: vampiro descoberto. Deslealdade detectada, subjugando, subjugação completada. Vampiro está gravemente ferido. O anfitrião quer tratá-lo. Tratamento custará 1.000.000 de moedas de ouro. Zhao Ai descobriu que o espaço lentamente ganhou uma natureza humanista. No passado, o espaço apenas falaria objeto robótico, mas agora podia identificá-los como esqueletos. Posteriormente, era capaz de reconhecer a presença de um vampiro. Estava claro que o espaço estava evoluindo. Zhao Ai concordou, curiou imediatamente. O espaço emitiu outra notificação, administrando o tratamento. Depois disso, o ouro de Zhao Ai diminuiu em 1.000.000. Por outro lado, um filme de sangue envolveu Adizon e entrou em seu corpo. Não levou muito tempo até que a aura imponente de Adizon voltasse ao que era antes. Adizon rapidamente se curvou para Zhao Ai e disse: obrigado, jovem mestre. Zhao Ai assentiu e disse:
Bom, vá cultivar por enquanto. Vou te encontrar mais tarde. Adizon obedeceu e foi enviado por Zhao para o espaço inferno. Neste momento, Laura e as meninas saíram da casa. Zhao também pode ver Gren e Merine entre elas. Zhao não pôde deixar de encarar, então ele imediatamente os cumprimentou. Vovô Gren, vovó Merine, por que estão aqui? Algo aconteceu? Gren sorriu e disse, jovem mestre, as meninas vieram me procurar. Elas não sabiam o que fazer quando você estava lutando contra Dizon, então elas vieram pedir conselhos. Laura assentiu, isso mesmo. Irmão Ai, é graças ao vovô Gren. Ele nos aconselhou a lidar rapidamente com os mortos-vivos atacando a cidade Três Santos e então ir te apoiar. Zhao Ai sorriu e disse, se pudéssemos dizer algo sobre os velhos tesouros da família Buda, então a experiência do vovô Gren certamente seria uma delas. Desta vez, nossa colheita é realmente boa. Não esperava que a Dizon fosse tão forte. Mas com essa experiência, se encontrarmos outro especialista como a Dizon, eu com certeza serei capaz de lidar com ele. O evento de hoje foi realmente bom. Felizmente vocês foram capazes de liberar aquele esqueleto. Senão, eu e a Dizon estaríamos em sérios problemas. Laura sorriu e disse, você deve agradecer a Kaie também. Foi ela que descobriu que as coisas não estavam indo bem. Por causa disso, liberamos um esqueleto para os separar. Zhao Ai virou sua cabeça para Kaie e sorriu levemente. Kaie, obrigado. O pequeno rosto de Kaie ficou vermelho quando respondeu, jovem mestre é muito educado. Isso é algo que eu deveria fazer. Zhao Ai sorriu e não respondeu mais. Ele se virou para os outros e disse, tudo bem, não devemos ficar aqui fora. Vamos entrar. Depois disso, o grupo entrou na casa. Depois de se sentar, Zhao Ai se virou para Gren e os outros e disse, como o vovô Gren está aqui, então devemos discutir o que fazer em seguida. Laura pensou sobre isso e disse, irmão Ai, o submundo é muito importante para nós. Contanto que controlemos esse lugar, então isso significa que teríamos uma fonte de mão de obra inesgotável. Acho que devemos lutar aqui. Nosso próximo passo seria assumir o controle do exército da resistência. Laura já tinha explicado o assunto do submundo a Gren e Merine. Por causa disso, os dois anciões já tinham uma ideia geral dos acontecimentos no plano. Após ouvir Laura, Gren assentiu e disse, o que Laura disse está certo. O submundo é importante para nós. Acho que a importância até mesmo supera os continentes Ark e o reino divino. Se ascendermos mais tarde e enfrentarmos os poderes do reino do cultivo, então o submundo seria capaz de nos fornecer mão de obra. Afinal, podemos conseguir minérios e outros itens em qualquer outro lugar. Mas quanto à mão de obra, raramente podemos consegui-los. Zhao Ai assentiu, devemos controlar o submundo. Mas não sei se devemos fazer isso agora. Já ofendemos Luei. Se ascendermos no continente Ark ou no reino divino, seríamos perseguidos por ele. E desta vez, ainda não descobrimos sobre a armadura mágica de ascensão do plano Atlanta. Se aquela armadura mágica for inútil para nós, então só podemos ascender no submundo. Então se ofendermos o gerente do submundo, então seríamos perseguidos assim que ascendermos. Não quero enfrentar essa situação. O grupo assentiu, mas Merine franziu as sobrancelhas e disse, jovem mestre, eu acho que você deve dominar o submundo primeiro. De qualquer forma, você já ofendeu as pessoas aqui. Além disso, o submundo é uma paisagem morta gigante, não é um local em que gostamos de estar. Quando ascendermos, também podemos ascender no reino divino em vez do submundo. Mesmo que sejamos perseguidos por Luei, o jovem mestre já lutou contra ele várias vezes, então você tem um pouco de experiência contra ele. Além disso, se você não puder fugir, ainda há espaço. Também, o jovem mestre tem a alma remanescente de Luei que sabe sobre a situação do reino do cultivo. Por outro lado, se ascendermos no submundo, estaríamos às cegas. Esse caso é muito mais perigoso. Portanto, acredito que devemos ascender no reino divino ou no plano Atlanta. Ascender no submundo não é uma boa ideia. Quando Zhao Ai ouviu as palavras de Merine, ele não pôde deixar contemplar. Ele não tinha pensado sobre esse problema. Ele pensou que não haveria muita diferença em ascender no submundo. Após ouvir Merine, os olhos de Zhao Ai finalmente foram abertos. Apenas o continente Ark e o reino divino pertenciam ao mesmo grande plano. Se Zhao Ai ascendesse no submundo,
Então a informação que ele havia conseguido do espírito remanescente de Lue seria praticamente inútil. E isso não era algo bom para Zhao Ai. Os rostos das meninas também mudaram. Parece que o gengibre velho era realmente mais picante. Em termos de experiência e sabedoria, elas não podiam ser comparadas a Gren e Merine. A sabedoria de uma pessoa mais velha era muito mais meticulosa. Laura assentiu e disse, certo, é como a vovó Merine disse. Parece que devemos controlar o submundo agora. Ser perseguido por Lue é muito melhor que ir para um lugar completamente desconhecido. Zhao Ai assentiu, tudo bem. Então assumiremos o controle do submundo. Vamos começar com o exército da resistência. Agora que a Dizon está do nosso lado, podemos usá-lo para absorver o exército da resistência. Depois disso, lidaremos com o Templo das Trevas. Gren assentiu, isso pode funcionar. Mas ainda precisamos ficar alertas contra as pessoas no exército da resistência. Para eles aguentarem contra o Templo das Trevas por tanto tempo significa que eles têm seus próprios métodos. Se mostrarmos demais nosso poder, então não seria impossível para aquelas pessoas trabalharem com o Templo das Trevas para nos enfrentar. Zhao Ai assentiu, certo, sei o que devo fazer. Vovô Gren, vovó Merine, vocês podem voltar primeiro. Ainda tenho algo para resolver no submundo. Certamente voltarei mais tarde para comer com vocês. Gren assentiu com um sorriso. Depois disso, a figura de Zhao Ai pisou e ele apareceu na cidade Três Santos. Então ele chamou a Dizon. Ao mesmo tempo, Goli e Jiang Zhen chegaram e se curvaram para Zhao Ai. Cumprimentamos o jovem mestre. Zhao Ai assentiu e disse, vamos entrar na torre. Tenho algumas palavras para dizer. Os três assentiram antes de seguir Zhao Ai para a torre. Depois que o grupo se sentou, Zhao Ai disse, não me importarei com as questões da cidade Três Santos no futuro. A Dizon vai assumir o controle. A Dizon, quero que você unifique o exército da resistência o mais cedo possível. Se você precisar da minha ajuda, então me diga. Entendido? Os dois olhos vermelhos de Dizon brilharam antes dele se levantar e se curvar. Jovem mestre, você pode ter certeza, completarei essa missão com sucesso. Zhao Ai assentiu, e logo em seguida continuou, seu povo, vou libertá-los depois de um tempo. Mas isso não inclui os Lishi. Tenho coisas para eles fazerem. Goli e Jiang Zheng cooperarão com você. Não me importo com o que aconteça no submundo, deixarei tudo com você. Mas você precisa ter sucesso. A Dizon assentiu, jovem mestre pode ficar tranquilo, sei o que fazer. Mas jovem mestre, se eu puder perguntar, o que você quer fazer com os Lishi? Os Lishi são importantes para o jovem mestre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.